Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa em fio de malha. É um modelo bastante popular, mas estou trazendo aqui para vocês uma receita atualizada. Ela ficou bastante estruturada, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ficou muito retinha. Fiz com o ponto baixo dobrado, também conhecido como ponto A. Olha o trançado da tampa como fica perfeito, com contorno super alinhado. Essa é a segunda bolsa da semana aqui no canal. O vídeo da bolsa anterior eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também vai aparecer em algum momento num card aqui logo acima. Então vão lá conferir depois. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido a se inscrever, porque aqui no canal eu trago passo a passos gratuitos todas as semanas para vocês. Então, para você não ficar de fora, se inscreva, ative o sininho das notificações, também não se esqueça de deixar aquele like. E agora as medidas. De largura ficou medindo 25 centímetros e de altura em torno de 24 centímetros. Para fazer essa bolsa, eu trabalhei com fio de malha premium de 26 milímetros, usei em torno de 750 gramas de fio de malha e essa é a cor doce de leite. Trabalhei com duas numerações de agulha, a 5,5 e também a 4 milímetros, tá? Vamos precisar também de um par de argola articulada, essa que usei mede 2,5 cm, uma alça em corrente que mede 1 metro, dois pares de botão imantado. Esses que usei medem 18 milímetros. E se aí na sua cidade você tem dificuldade para encontrar acessórios para a bolsa de crochê, lá na minha página do Facebook, eu vou deixar o link da minha página logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então basta acessar a minha página do Facebook para encontrar esse link. Ou se preferir, digite aqui abaixo nos comentários, eu quero que eu envie o link diretamente para você, tá? Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 24 correntinhas. Eu vou fazer aqui um nó e esse nó eu conto como a minha primeira correntinha, tá? Ó, então, já fiz uma correntinha, agora 2, 3, 4, 5... eu vou fazer 24 correntinhas. Fiz 24 correntinhas, agora eu vou virar para trabalhar aqui na parte de trás delas. Vou pular a primeira alcinha e vou iniciar aqui na segunda alcinha, fazendo pontos baixíssimos, olha. Introduzo a agulha, puxo e passo direto aqui na alcinha, ó, formando um ponto baixíssimo. Vou fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha. Até o final. Vou ficar com um total de 23 pontos baixíssimos. Desse jeito. Olha, estou chegando ao final e vou fazer aqui em cima daquele nozinho, pegando aqui na alcinha também, ó, o último ponto baixíssimo. Agora, puxo aqui o fio para ajustar. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira e ficamos com 23 pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. A partir da segunda carreira, a gente vai trabalhar pegando aqui, pessoal, na alcinha de fora, ó. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo, ó, pegando na alcinha de fora. Eu vou fazendo pontos baixíssimos até o final. Estou chegando ao final, vou trabalhar aqui em cima do último ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Terminamos aqui a nossa segunda carreira, ficamos com um total de 23 pontos baixíssimos. Agora, faço uma correntinha, viro meu trabalho para dar início à terceira carreira. Aqui na terceira carreira, vamos fazer do mesmo jeito, pegando aqui na alcinha de trás dos pontos e fazendo pontos baixíssimos. Ó, vou trabalhar desse jeito até o final da carreira. Então, estamos aqui na terceira carreira, nós vamos precisar de 6 carreiras, tá? Então, eu vou adiantar aqui minhas 6 carreiras e já volto com vocês. Já concluí aqui minhas 6 carreiras, tá?
Agora, eu vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar essa ponta. Cortei o fio, agora com a agulha menor, eu vou arrematar. Vou escondendo a pontinha aqui por baixo dos pontos. E vou cortar o excesso. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, já arrematei e ficou medindo 20 centímetros de comprimento por 4,5 centímetros de largura. Nós vamos precisar de 5 partes iguais a essa. Agora, a gente vai fazer 4 partes em tamanho um pouco mais comprido, tá? Então, eu fiz aqui, pessoal, 30 correntinhas, contando aqui com um nó, tá? Então, eu tenho aqui 30 correntinhas. Viro as minhas correntes para trabalhar aqui na parte de trás, pulo a primeira e inicio na segunda os pontos baixíssimos, tá? Olha, estou chegando ao final, vou trabalhar aqui em cima daquele nozinho, pegando aqui na alcinha de trás dele. E fiz aqui 29 pontos baixíssimos, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, a partir da segunda carreira, pegando aqui na alcinha de trás, do mesmo jeito que a gente fez as outras partes, tá? Só a única diferença é que aqui a gente vai ter 29 pontos baixíssimos em cada carreira, tá? Ó, então, a gente vai trabalhar desse jeito. Vamos precisar de 6 carreiras também, estamos aqui na segunda. Eu vou concluir aqui 6 carreiras, cada carreira com 29 pontos baixíssimos, tá bom? Ó, fiz aqui 6 carreiras de pontos baixíssimos. Agora, eu vou dar um espaço para cortar e arrematar. Pronto, já arrematei e ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 4,5 centímetros de largura. E tenho aqui 4 partes iguais, tá? Então, eu tenho essas 5 partes aqui menores e tenho 4 partes maiores, tá? Agora, a gente vai unir as tiras formando um trançado. Então, para isso, eu peguei aqui uma parte maior, essa é a parte menor. Virei o lado que eu comecei o trabalho para cima, esse lado aqui, tá? Esse aqui é o outro lado, seria o avesso. E esse é o lado direito, que tem uma parte mais baixa e aqui é mais altinho, estão vendo? Agora, eu vou marcar uns pontos que eu vou pular só para facilitar a compreensão, tá? Eu tenho 29 pontos aqui, então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, vou marcar o sexto. Pulo esse que tá marcado, né? E conto 1, 2, 3, 4, 5 e vou marcar o sexto. Esse sexto ponto eu vou pular, eu não vou trabalhar, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e marco o sexto. 1, 2, 3, 4, 5 e marco o sexto. E sobrou 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ó, o último pontinho. Nós vamos trabalhar pegando aqui na alcinha de trás, tá? Por isso, marquei na alcinha de trás, ó. Agora, eu vou pegar uma tira menor, também com o mesmo lado virado para cima, ó. E vou posicionar aqui no canto. Para fazer essa costura, eu peguei uma agulha aqui menor, essa é de 4 milímetros, tá? Se você não tiver, pode continuar com a outra agulha mesmo. Agora, eu pego aqui, pessoal, na primeira alcinha aqui do canto, introduzo a agulha. E introduzo a agulha aqui, olha, no primeiro ponto. E puxo o fio que vem do novelo, não fiz nó, apenas vou trazer ele aqui pra cima e vou fazer uma corrente. Agora, venho aqui nessa próxima alcinha, introduzo e pego uma alcinha aqui de trás, olha. Trago o fio, dou altura e finalizo aqui o ponto baixíssimo. Venho aqui para essa próxima alcinha, ó, e na próxima alcinha aqui da outra tira, trago e fecho com ponto baixíssimo. Agora, venho aqui nessa alcinha, pego um ponto aqui da outra tira, trago aqui pra frente e finalizo. Agora, venho aqui nessa última alcinha, pego ali na tira e fecho com ponto baixíssimo, ó.
Agora, pego uma outra tira com a mesma posição, tá, pessoal? Com o lado que eu iniciei o trabalho virado para cima. E ponho aqui atrás. Ajusto aqui o ponto, um pouquinho esse último, para não ficar abertura. Tiro o marcador, que eu deixei o marcador aqui só para lembrar que eu preciso pular esse ponto. Pulo o ponto que estava marcado, introduzo a agulha aqui na perninha de trás do ponto seguinte e pego aqui em cima dessa primeira alça atravessada. E trago para frente, fazendo um baixíssimo. Agora, venho para o próximo ponto, na alcinha de trás e nessa alcinha aqui. Já fiz um, né? 2, 3, 4 e 5, ó. Esse aqui já tá marcado. Pego aqui nessa alcinha atravessada, nessa última. Já unimos aqui 2 tiras. Agora, pego a minha próxima tira menor, né? Na mesma posição. Olha, pessoal, essa tira aqui é a maior e estou costurando as menores, tá? Então, pego aqui uma outra tira menor e posiciono aqui em cima. Ajusto aqui um pouquinho o fio, tiro meu marcador, né? Introduzo a agulha aqui na primeira alcinha, tá vendo? Pulo aqui um ponto de base e venho no próximo. Pegando na alcinha de trás, trago pra frente e fecho com baixíssimo. Venho para o próximo ponto. Olha, então, unimos aqui mais uma tira. Ajusto o fio, pego a minha próxima tira, também com a mesma posição, e ponho aqui atrás, que a gente tá intercalando, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, agora uma embaixo. Tiro o marcador, pulo um ponto, venho no próximo, pego aqui nessa alcinha atravessada. E finalizo com baixíssimo. Venho para o próximo, para a próxima alcinha. E o último. Ó, e já fixamos aqui essa tira. Agora, pego a última tira, com a mesma posição, né? Tiro aqui o marcador. Introduzo a agulha aqui nessa alcinha atravessada, pulo aqui o ponto de base, venho no próximo. Pronto. E agora, aqui no final, eu faço uma correntinha, ó. Então, terminamos a união aqui desse lado. Agora, vamos virar para trabalhar esse lado. Também pegando aqui na alcinha de trás. Marquei aqui também esse lado, tá? Contei 5 pontos, marquei o sexto, 5, marquei o sexto, 5 e marquei o sexto. E aqui tem 5 pontos, tá? E vou iniciar aqui a união. Então, vou pegar aqui nesse primeiro ponto, olha, na alcinha de trás dele. E na alcinha aqui de trás do outro lado, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, na próxima alcinha lá da outra tira. No próximo. E aqui no último. Os marcadores aqui, pessoal, facilita bastante o trabalho. Agora, pego uma tira grande, porque a gente já trabalhou aqui as 5 tiras menores, tá? Agora, a gente vai começar a costurar as tiras maiores, as mais longas. Então, iniciei com uma tira atrás, vou pôr uma aqui na frente, na mesma posição, tá, pessoal? Todas as tiras. Introduzo a agulha aqui nessa primeira alcinha, ajusto aqui o ponto, tiro o marcador. Pulo aquele ponto que estava marcado e venho no próximo. Agora, o próximo, já fiz 2, né?
3, 4, e o último, ó. Ajusto aqui um pouco o ponto, pego outra tira, já deixei tudo na posição certa, tá? Coloco aqui atrás, né, porque a gente tá intercalando, uma atrás, uma em cima, agora uma atrás. Tiro aqui o marcador, pulo o ponto que tava marcado e venho no próximo. E aqui, na primeira alcinha da outra tira. E o último, quinto, tá? A gente sempre vai costurar aqui 5 pontos. Agora, eu vou pegar a última tira e vou colocar aqui em cima, né? Porque a anterior foi atrás. Tiro o marcador, introduzo aqui na primeira alcinha, pulo aquele ponto e venho no próximo. Pego aqui na próxima alcinha aqui atrás, ó. 2, né? Já fiz 1, 2, 3... 4 e 5. Faço uma corrente. Sempre aqui no final a gente vai fazer uma corrente, tá? Agora, eu vou arrumar aqui um pouco as tiras. Ó, já trancei, arrumei todas as tiras, ó, veja como ficou. E prendi aqui, olha, com os marcadores, só para não sair da posição, só prendi, tá? E agora, vamos continuar. Aqui eu já fiz a correntinha para virar, pego aqui no primeiro ponto desse lado, ó, aqui está, né, na alcinha de fora. Pego aqui na primeira alcinha aqui desse outro lado, que é essa aqui. Na outra tira, né, que tá aqui atrás. E finalizo com o ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, pegando na alcinha de trás. Então, trabalhei aqui o canto, né? Fiz 5 pontos, agora pulo o próximo, pego aqui na alcinha dessa tira que tá aqui, ó, vou tirar o marcador, introduzo a agulha aqui na alcinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e vou fazendo os baixíssimos. E vai ficando assim. Então, pessoal, eu vou trabalhar desse jeito, tá? Aqui no canto eu faço uma correntinha no final. Eu vou adiantar aqui meu trabalho. Quando eu chegar aqui, onde eu iniciei, eu volto com vocês, tá? Olha, já contornei aqui toda a tampa e cheguei ao final. Trabalhei aqui o último ponto. E agora, eu vou encerrar aqui no primeiro ponto, né? Onde a gente deu início aqui o contorno. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, as medidas. Ficou medindo 25 centímetros de largura por 21 centímetros de altura. E essa é a parte de trás. Vou arrematar essa pontinha. Agora, eu vou dar um espaço bem grande aqui na laçada desse último ponto, para passar a minha tampa aqui por dentro, ó. Porque eu preciso fazer um nó, ó. Vou puxar assim para fazer um nó, tá vendo? Eu fiz um nó aqui para iniciar o trabalho aqui do lado avesso da nossa tampa, tá? Marquei o primeiro ponto onde a gente vai iniciar, que é bem aqui, nesse cantinho, ó. E marquei aqui no meio. Aqui no meio, pessoal, a gente vai fazer uma redução. Vamos fazer uma redução aqui no começo, aqui no meio e aqui no final, tá? Vou trazer esse fiozinho pra cá.
Vou introduzir a agulha e vou tirar esse marcador. Vou puxar esse fio aqui pra frente, tá? E a gente vai conduzir essa parte aqui, ó. Não fiz correntinha para já iniciar a redução, né? Venho aqui para a próxima alcinha, que é meu próximo ponto. Deixo esse fiozinho aqui no meio para esconder. Dou altura e finalizo. Então, trabalhei em cima de 2 pontos e passei a ter apenas um, tá? Agora, venho para o próximo ponto e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até aqui o meio, né? O próximo marcador. Cheguei aqui no marcador e vou fazer uma redução em cima desses 2 pontos. Então, vou introduzir, puxar e deixar, introduzo, puxo e deixo e tiro todas as alças de uma vez, ó. Agora, sigo fazendo um ponto para cada ponto de base até o final. Olha, aqui no final, eu vou trabalhar em cima desses 2 pontos, fazendo uma redução também, ó. 1 e 2. Introduzi em 2 pontos e tiro tudo de uma vez. Então, terminamos aqui a carreira e ficamos com um total de 22 pontos baixos, tá? Agora, eu vou trocar a minha agulha, tá? Eu vou voltar a trabalhar com a agulha 5,5. Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás, ó. Ponto sobre ponto, tá? Vou fazer aqui um total de 22 pontos baixos. Ó, cheguei ao final aqui da carreira, fiz também 22 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente para virar o trabalho. E a partir dessa carreira, a gente vai dar início ao ponto baixo dobrado, também conhecido como ponto A. Vamos pegar aqui nas 2 alcinhas de fora, ó. Uma nessa carreira e a outra na carreira anterior, tá? Puxo o fio e finalizo aqui o ponto baixo, ó. Venho para o próximo ponto, introduzo aqui, pegando a alcinha de fora e essa alcinha que tem aqui embaixo, ó. Venho para o próximo, ó. A próxima alcinha de cima e de baixo. Esse ponto, além de muito bonito, ele traz bastante estrutura para a bolsa, tá? Para a peça. Ó, desse jeito, tá? Eu vou trabalhar até o final aqui da carreira. Olha, estou chegando ao final, voltei aqui para mostrar para vocês. Então, aqui tá meu último ponto, eu vou pegar a alcinha de fora dele, a alcinha de fora aqui de baixo, tá? Finalizo o ponto, agora faço uma corrente e viro o trabalho. Aqui nessa carreira, vamos trabalhar do mesmo jeito, tá, pessoal? A partir de agora, a gente vai trabalhar desse jeito, por todo o corpo da bolsa, tá? Pego aqui na alcinha de fora, essa alcinha aqui embaixo, ó, da carreira anterior. E vou fazendo os pontos. Ó. Então, eu vou trabalhar desse jeito, eu vou adiantar meu trabalho, vou fazer aqui algumas carreiras. E depois eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, pessoal, cheguei ao final aqui, fiz um total de 24 riscas formadas por essas alças atravessadas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 aqui no final. Contei aqui do lado direito, tá, pessoal? Esse é o lado direito
E esse é o lado avesso. Agora, eu vou dar um espaço aqui no fio para cortar e arrematar. Agora, as medidas. De comprimento, 54 centímetros e de largura, em torno de 23 centímetros. Nós vamos dobrar desse jeito, ó, lado avesso para dentro e a parte do trançado aqui para frente, né, a tampa da bolsa. Agora, a gente vai fazer os cantos da bolsa. Eu vou deixar um espaço, olha, uma ponta, para costurar depois. Um tanto assim já tá bom. E vou fazer um nó. Esse nó eu não vou contar, tá? Como correntinha. E vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, viro as minhas correntinhas, pulo uma e venho aqui na próxima, né? Na segunda. E inicio os pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, faço uma corrente para virar. Aqui na segunda carreira, eu vou pegar apenas na alcinha de trás, tá? Vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Uma correntinha, e a partir dessa carreira, a gente vai iniciar os pontos baixos duplo, do mesmo jeito que a gente fez na bolsa, tá? Então, eu vou pegar essa alcinha de cima, alcinha de baixo, e vou fazendo 5 pontos em cada carreira, tá? Uma corrente. E inicio aqui a outra carreira. Ó, então, vou trabalhar desse jeito, eu vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz. Terminei aqui, pessoal, ó, a gente vai usar esse lado aqui como lado de fora, né? Então, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou cortar o fio para arrematar. Então, esse é o lado avesso, esse lado que tem um degrauzinho. Eu vou esconder aqui por baixo, tá? Nós vamos precisar de 2 cantos iguais e ficou medindo 14 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. E para costurar o canto, eu separei aqui, contando nessas faixas atravessadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no meio eu separei 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 até aqui. E essa última aqui para fechar aqui o início. E vamos iniciar, então, a costura. Olha, eu vou costurar pelo lado de fora, tá? Esse lado é o lado avesso e esse é o lado direito. Vou introduzir a agulha aqui, né, nesse último ponto. E vou procurar aqui o último ponto desse lado. Introduzo a agulha. Trago essa laçada do fio aqui pra frente. E ajusto. Levo esse fio novamente para trás, venho aqui na direção da carreira de um lado e na direção da carreira do outro lado, tá? Trago essa laçada para frente. E ajusto. Levo o fiozinho aqui para trás. Encontro aqui a próxima carreira, que é essa aqui. E a outra carreira aqui do outro lado. Trago o fio aqui pra frente. Apoio aqui para não repuxar o trabalho. E ajusto. Venho na direção da próxima carreira. E na direção da próxima carreira do outro lado. Trago o fio.
Venho aqui na direção da carreira desse lado e na direção da carreira do outro lado. Trago o fio aqui pra frente. E assim vamos costurando aqui a lateral, tá? Olha, cheguei ao final aqui dessa parte reta e agora vamos trabalhar aqui o fundo, aqueles 5 pontos, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, pegando nas 2 alcinhas e do outro lado. Trago o fiozinho aqui pra frente. Ajusto. Pego aqui no próximo ponto, nas 2 alças. No próximo ponto aqui do outro lado. Trago o fiozinho. E aqui no último ponto, ó. E agora, a gente vai fechar esse outro lado até aqui o final. Olha, cheguei ao final, veja que fecha bem certinho. Agora, eu vou arrematar o fio. Vou passar mais uma vez ele aqui por trás. Eu vou caminhando por aqui, pessoal, e depois eu vou cortar o excesso, tá? Prontinho, olha, pessoal, veja como fica bem alinhado o cantinho. Ó, lado de fora. Agora, a gente vai costurar aqui o outro canto, vou separar a mesma quantidade de pontos. Olha, pessoal, já separei aqui os pontos do mesmo jeito, tá? 9, 5, né? E 9 do outro lado, contando com essa borda aqui, 10. A única diferença é que eu vou iniciar desse lado, porque a pontinha do fio tá pra esse lado, tá? Então, eu vou costurar assim, ó, e vou terminar aqui. Prontinho, pessoal, já arrematei. Olha como essa bolsa fica bem retinha, o acabamento fica maravilhoso, ó. Agora, eu vou costurar 2 pares de botão imantado, ó. Esse botão que tem imã, tá? Vou colocar esse aqui na tampa e o outro aqui na parte de baixo. Prontinho, já costurei aqui os botões. Aproveitei também e costurei aqui a minha etiqueta, ó. Agora, eu vou prender aqui as argolas articuladas, uma de cada lado. Já coloquei as argolas e também a alça em corrente, tá? Olha como ficou. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. E também não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.